Muito bem, meus amigos, vamos lá então, dando continuidade ao estudo do O Livro dos Espíritos, livro terceiro das Leis Morais, segundo item, Conhecimento da Lei Natural, a partir da questão 626, que já aqui nas últimas questões desse nosso segundo item, depois nós vamos para o terceiro, o bem e o mal, bastante coisa importante para as nossas reflexões. Então espero que esteja tudo zerado, Arnaldo. Bem-vindo de volta, então, meu amigo. Muito bem, meus amigos. Nós, então, acompanhamos, no nosso último trabalho, a partir da questão 624, fizemos a 624 e a 625. E só estudamos esses dois itens porque nós fizemos uma leitura de várias biografias de personalidades que se destacaram aqui no nosso mundo de uma forma positiva, pelas suas grandes realizações dentro do campo moral. E também nós vimos, só um instantinho aqui, pessoal, deixa eu só pegar aqui o nosso texto para podermos conversar melhor. Então nós vimos aqui na 624 que fala sobre o verdadeiro profeta, E também, na anterior, na 622, que falava sobre Deus outorgando a alguns homens a missão de revelar a sua lei. Por isso, então, nós recorremos àquela relação de nomes de filósofos, de cientistas, já que, como é colocado para nós temos a lei natural do mundo físico, que se manifesta dentro das nossas ciências clássicas, como a química, a física e a biologia, e todos os demais desdobramentos, e por isso nós tivemos grandes nomes aqui no nosso meio, com grandes descobertas, com grandes estudos, E também tivemos aqueles que trouxeram para nós a revelação dessa lei natural dentro do campo moral. E aí foram os grandes modelos de virtude que nós aqui também conhecemos. Então nós trouxemos algumas biografias, falando um pouco de filósofos, de religiosos, de cientistas, para entendermos um pouquinho as realizações que eles alcançaram aqui no nosso mundo e principalmente qual foi a profundidade dessas contribuições para o desenvolvimento, para a evolução do nosso mundo. E foi até levantada aquela possibilidade, se nós tirássemos um desses nomes da nossa história, qual seria exatamente o tamanho do retrocesso que o nosso mundo sofreria. Como pegarmos, por exemplo, um cientista como Thomas Edison, ou como, sei lá, tantos nomes que nós pegamos, Galileu Galilei, pegamos como Platão, por exemplo. Então, se tirássemos essas personagens e juntamente com elas também o conhecimento que foi apresentado, de que modo que o nosso mundo sofreria essa perda, e quanto tempo demoraria para alcançarmos esses conhecimentos. Isso porque as leis naturais, elas não são uma propriedade intelectual daquele que a apresentou. A lei natural é uma lei divina. Então, portanto, mais dia ou menos dia, ela seria descoberta por outras pessoas, através de outros recursos. Então esses nomes acabaram ficando marcados. Então nós dedicamos o nosso estudo anterior ao estudo desses nomes. Aliás, seria interessante para vocês também pegar, por exemplo, assim, os principais nomes da história, os grandes nomes da história. Então temos ali homens, mulheres que participaram de forma significativa e vieram realmente, além das provas e expiações que cabia a cada um, vieram com essa missão de trazer para nós esse conhecimento, essa revelação da lei natural, para fazer com que o nosso mundo evoluísse, seja no campo moral, seja no campo intelectual.
Vimos aqui na questão 624 o caráter do verdadeiro profeta e depois qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, né, para servir de guia e modelo. Nós colocamos Jesus e também lembramos, né, a respeito das diversas culturas, das diversas tradições, e cada uma delas tem ali o seu nome de destaque, como é o caso do budismo, o caso do islamismo, né, mas que o fato de terem nomes diferentes, não significa que as suas virtudes são diferentes. Então, nós conhecemos a virtude de Jesus aqui no nosso mundo ocidental e transformando no próprio cristianismo, né, mas em outras regiões do nosso planeta, essas mesmas virtudes também foram desenvolvidas por outros nomes. E, através da revelação dos Espíritos, Jesus seria o nosso grande modelo. Então, e até mesmo o governador do nosso planeta. Então, independente desse partidarismo, né, porque isso acabaria gerando uma certa polêmica, de acharmos, por exemplo, nós cristãos acharmos que Jesus é o espírito mais evoluído, contrariando, por exemplo, a ideia de um muçulmano, que vê como Alá o homem mais virtuoso. Então, independente de qualquer partidarismo, nós observamos as realizações, nós observamos as virtudes. E a partir dessa observação, nós chegamos à conclusão não apenas em quem é o modelo, mas quais são os modelos. Porque assim nós realmente conseguiríamos, né, extrair aquelas referências, né, ou aquela referência para a nossa conduta, para a nossa real transformação. Olá, Ana, beijos. Então, sempre lembrar, né, em vez de pensar qual é o modelo mais perfeito, vamos pensar em quais são os modelos. E se um só representar toda a virtude, ótimo. Se nós tivermos ali aqueles que vão se complementando, ótimo também, que nós sempre vamos encontrar as principais e as melhores referências. Na questão 626, que é a que nós vamos estudar hoje, Kardec pergunta aos espíritos, nós estamos aqui lembrando, né, que entrando nessa terceira parte, nesse terceiro livro do Livro dos Espíritos, as Leis Morais, esse primeiro capítulo, a lei divina ou a lei natural. Nós estamos, então, bom dia, abraço, nós primeiro conhecemos, né, quais são as características das leis naturais, como é que nós podemos entender o que são essas leis. E depois, nesse segundo item, como essas leis se tornam conhecidas por todos nós. Quem são aqueles emissários, de que forma que essas leis vão se apresentando diante dos nossos olhos, se nós recebemos essas leis através de uma intuição, se nós já temos um conhecimento prévio a respeito delas, né? Então estamos nesse ponto agora, entendendo de que forma que essas leis se tornam conhecidas, de que forma que elas são reveladas para nós. Na questão, então, 626, Kardec pergunta: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Lembrando que os espíritos responderam a Kardec que essas leis se encontram gravadas na nossa consciência. Só que, pelo fato de nós estarmos ainda numa condição primitiva, muitas vezes nós fazemos uma interpretação equivocada, fazemos ali uma interpretação de acordo com as experiências que nós estamos vivendo. Então elas nem sempre se tornam claras para nós e nem sempre plenamente conhecidas, principalmente nesse estágio em que nós estamos. Por isso, então, elas antes de Jesus, por exemplo, né, ou de que forma que essas leis se tornavam conhecidas? Respondem os Espíritos para nós. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então,
tanto as leis naturais relativas aqui ao mundo físico, como também as leis morais, elas sempre foram observadas por aqueles homens mais intelectualizados, aqueles homens mais sábios. E muitas vezes, com o passar do tempo, né, durante essas gerações que nos sucederam, nós percebemos que surgiram alguns obstáculos. Basta a gente lembrar, por exemplo, que durante a Alta Idade Média, nós tivemos ali, né, desde a formação da igreja, os homens colocando seus preconceitos, e acabou recebendo até mesmo o rótulo, né, de Idade das Trevas. Essa Idade das Trevas significava exatamente a escuridão que acabou sendo criada pela ignorância. Então, as ciências foram, então, obscurecidas pela fé irracional, pelos dogmas irracionais. Então, com o domínio, por exemplo, da igreja, não se falava em nada de ciência, então tudo era uma questão de vontade de Deus, tudo era uma questão de pecado, tudo era castigo para os homens. Aí nós tivemos várias situações, né, como peste negra, nós tivemos secas, tivemos ali outras epidemias, tivemos guerras que aconteceram. Então tudo isso acontecia e a interpretação que se fazia era a ira de Deus. Isso não apenas na Europa. Basta nós voltarmos no tempo e lembrarmos, por exemplo, os tantos sacrifícios humanos que foram praticados, e até mesmo animais também, para poder aplacar a ira dos deuses, né, ou mesmo tentar conquistar a simpatia de Deus. Então os homens viam um evento que era desconhecido e eles de imediato traziam então a sua interpretação. Interpretação, mais uma vez, baseada na ignorância, baseada na superstição, baseada no medo. Mas aí depois o tempo foi passando, as coisas foram se esclarecendo. Quando nós lembramos, por exemplo, da questão da biologia, e lembramos dos primeiros transplantes que aconteciam, né, o transplante do coração, eles aconteceram há pouco tempo, nós não temos muito tempo não, depois da Segunda Guerra Mundial, chegavam então muitos soldados que eram feridos, né, muitas vezes até de uma forma mortal, e não se cogitava qualquer tipo de transplante. Começava pela limitação da própria ciência e depois da proibição da igreja, dizendo que o corpo era inviolável, que isso era um pecado. Hoje nós encontramos, felizmente, muitos religiosos que foram transplantados, reconhecendo, né, que esse conhecimento era um recurso divino que foi se revelando para nós. Então as ciências estão escritas por toda parte. Essa é uma expressão muito bonita que foi usada, estando as leis divinas escritas no livro da natureza. Tudo aquilo que nós vamos descobrindo agora, na verdade, quando nós pensamos numa invenção ou numa grande descoberta, na verdade nós estamos apenas percebendo aquilo que se encontrava diante dos nossos olhos. Leis, por exemplo, quando a gente fala sobre a descoberta, a invenção dos aviões, que nós temos ali, né, duas grandes personalidades, né, ou três personalidades, né, os dois irmãos Wright nos Estados Unidos, e temos o nosso Santos Dumont. Mas, na verdade, antes deles, quantas e quantas experiências foram feitas no campo da aviação para reconhecer, por exemplo, né, pressão atmosférica, lei de aerodinâmica, a questão da temperatura do ar. Quando a temperatura é mais quente, ela fica mais leve, então os primeiros balões, lá com Bartolomeu de Gusmão, foi então começando a ser descoberta. Enfim, todas essas experiências, então, que eles achavam assim que grandes descobertas foram feitas, tudo isso fazia parte da nossa realidade. Então esses homens que tiveram essa percepção, tiveram essa perspicácia de analisar aquilo que nos envolvia, acabaram então revelando, na verdade, as leis que se encontravam adormecidas. E mais ainda para nós agora, né, tocando no nosso campo de estudo, quando começamos também a perceber a própria presença dos espíritos entre nós, a possibilidade de comunicação. Kardec também foi um desses grandes reveladores. Quando nós pensamos, né, em Thomas Edison, pensamos em Albert Sabin, pensamos em Albert Einstein, de repente a gente fala Allan Kardec. Mas o que Kardec fez com isso? Ele foi um homem de ciência, porque através da metodologia científica, ele conseguiu trazer para nós uma possibilidade de nos comunicarmos com o mundo espiritual. Mundo espiritual esse, como foi colocado para nós, né, aqui no final
Eis porque seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e superstição. Por isso nós encontramos até hoje o medo e a própria proibição de comunicação com o mundo espiritual. Mas Kardec conseguiu, através das suas observações e dos seus estudos, trazer para nós uma realidade que se encontrava completamente oculta. Presente nas nossas fantasias, presentes ali nos nossos medos também, e de repente nós não apenas vimos a possibilidade dessa comunicação, como começamos a entender também essa realidade, e agora fazendo sempre o bom uso daquilo que ela pode nos oferecer. Então ela sempre esteve presente, né? Quando nós olhamos no passado e vimos lá aqueles primeiros médiuns, né? Basta nós estudarmos ali o próprio Antigo Testamento, nós vamos encontrar muitas manifestações. Só que naquele caso, manifestações de divindades, né? O próprio Deus se comunicava, anjos se comunicavam, mas ficava no campo dos milagres. Os milagres mesmos acabaram perdendo esse status de quebra das leis divinas e acabaram sendo inclusos nas leis naturais como fenômenos que vão se esclarecendo. Então, estudamos no campo da mediunidade, no caso dos efeitos físicos, por exemplo, várias situações que eram interpretadas como algo maligno ou algo miraculoso, mas está na lei natural. Então, não apenas no campo científico material, mas também no campo científico espiritual. É a lei natural que se revela. Os espíritos sempre existiram no mundo espiritual? Sim. Eles sempre puderam se comunicar? Sim. Agora nós entendemos essa comunicação. Dudu colocou, através de Kardec, conseguimos nos achar como espíritos que somos. Antes éramos almas da Igreja Católica, vamos mudando então essas interpretações. E até mesmo, né, como nós já vimos, né, no livro O Milagre dos Santos, né, um reconhecimento dessas faculdades, só que ainda dentro do campo do milagre, dentro do campo do sobrenatural. E o próprio nome diz para vocês, né, eu sempre reforço muito isso, aquilo que é extraordinário é aquilo que está fora da ordem, fora daquilo que é ordinário, aquilo que é comum para nós, aquilo que é sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque aquilo que é natural nós conhecemos, aquilo que não é natural é sobrenatural. Então, o sobrenatural, o extraordinário, deixaram de ter esse status e passaram a ser naturais, embora raros e ainda nos surpreendendo, mas nós compreendemos a naturalidade desses fenômenos. O Brás colocou a lei da destruição. Esse também para nós é sempre um grande drama, né, Brás? Porque entendemos, porque nós avaliamos de uma forma passional, de uma forma emocional, de uma forma moral o efeito da destruição. Mas quando nós analisamos, né, o contexto desses eventos dentro da linha do tempo e da linha evolutiva também do nosso planeta, a gente vai percebendo a sua importância de renovação, de transformação e principalmente de sensibilização. Porque infelizmente nós despertamos quando a dor bate à nossa porta. Por isso então há necessidade ainda de nós sentirmos. Então, da Gênese bíblica, né, Dudu, passando para a Gênese de Kardec, e lembrando que a própria Gênese de Kardec traz para nós também o embasamento científico. E desse embasamento científico vem ali o progresso, só que ainda falta muito. Haverá o dia, e nós esperamos por isso, em que os nossos livros científicos terão um capítulo considerando o espírito como uma realidade. Aí você vai ter na sua escola a aula de biologia para falar do seu corpo físico, e você vai ter a aula de espiritualidade para falar do espírito, como algo reconhecido, como algo compreendido, como algo real, e não apenas o objeto de fé. Ainda está um tanto distante, né? Porque a gente vê as diversas interpretações que nós fazemos do mundo espiritual. Mas nós estamos no caminho. Pois é, mas ele infelizmente ainda é aquela andorinha levando aquela gotinha de água na boca, no bico, para poder apagar o incêndio, né? Mas as vozes estão aumentando cada vez mais. Né? Porque nós estamos colocando mais o pé no chão, nós estamos nos tornando cada vez mais racionais. Quando se fala também aqui
sobre a questão das superstições e da ignorância, nós lembramos também o próprio efeito das inquisições, a Inquisição protestante, a Inquisição católica, né, as perseguições de outras religiões, daqueles que se comportavam de uma forma diferente, e eram pessoas que estavam ali vivendo suas vidas dotadas de uma capacidade dentro das leis naturais, mas que não eram compreendidas. Então, aos poucos, nós vamos compreendendo tanto a parte moral, como a parte científica, a parte intelectual. Então, antes de Jesus, nós tivemos ali quantos grandes filósofos, quantos sacerdotes que viviam realmente esse sacerdócio de uma forma real, de uma forma verdadeira. E não o abuso, né? Porque a gente vê, quando se fala em sacerdócio, quando se fala sobre uma posição dentro de uma instituição religiosa nos reinos antigos, sempre há aquele aproveitamento, sempre há aquele abuso, né? O abuso do poder, o abuso da riqueza, o abuso da influência, mas nós falamos daqueles verdadeiramente espiritualizados. Então nós vamos encontrar ali em todas as civilizações, em toda a história, aqueles que trouxeram a sua contribuição na revelação dessas leis. Quando nós pegamos os Vedas, por exemplo, os livros talvez mais antigos da humanidade em termos de filosofia espiritualista, a Índia, por exemplo, tem 7.000 anos de história fácil, e os Vedas estavam presentes desde o início. Então, quando nós olhamos aquele conteúdo espiritual, aquele conteúdo moral, nós achamos ali algumas coisas, né? Na verdade muitas coisas que podem ser mudadas, transformadas com a evolução, mas eram ali os germes que começaram a surgir. De várias outras filosofias, Buda, por exemplo, que veio 600 anos antes de Jesus, nós tivemos ali também os valores que Buda transmitiu, Siddhartha Gautama, acabaram sendo confirmados pelo próprio Evangelho. Depois de Jesus, 600 anos também, tivemos ali Maomé trazendo ali todo o seu ensinamento para a religião islâmica, que infelizmente ensinamentos que acabaram também sendo distorcidos pela ignorância, pela superstição, por uma minoria, que é aquela minoria mais barulhenta, aquela minoria mais destruidora que se destaca, mas a grande maioria tem compreensão dessa filosofia, embora mantenham ali as suas tradições, as suas culturas. Então, em todos os tempos, em todos os lugares, nós tivemos ali seres que reencarnaram com o objetivo de auxiliar nessa evolução, para impulsionar a evolução do nosso planeta. Assim como nós temos hoje, né, quando nós voltamos no tempo e lembramos daqueles primeiros nomes, daqueles primeiros indivíduos, e nós chegamos agora onde nós estamos, percebemos que hoje também temos esses que estão trazendo grandes mudanças. Muitas vezes chocando as tradições, chocando, né, aqueles dogmas que estavam já enraizados, mas há necessidade de uma chacoalhada e uma mudança. Nós, espíritas, também estamos sempre vendo ali umas novas ideias, novas interpretações daquilo que foi escrito por Kardec na sua época, pelos espíritos na sua época. Então é sempre uma evolução. As leis de Deus nunca ficam estagnadas. Elas sempre vão se revelando ou vão sendo melhor compreendidas por nós. Pensar que eles estavam antes de Cristo, né, ajudando na evolução, sempre teremos, né? Sempre teremos esses indivíduos, porque é parte da lei natural a evolução. E para que haja evolução, há a necessidade daqueles agentes que trabalham por essas transformações. E são esses agentes que se destacam. Imaginarmos, por exemplo, né, logo no início, aqueles indivíduos que inventaram a escrita. Não se sabe quem inventou, nós temos ali os fenícios, onde foram achados, né, aquelas tábuas de argila com escritas cuneiformes e que mostravam ali medições, contagens e tudo mais. Mas pensar num indivíduo que inventou aquilo. A gente vai para o Egito, por exemplo, e encontra ali os hieróglifos deles lá pintados nas paredes. Como é que o indivíduo foi pensar naquilo de registrar suas palavras, mesmo que fosse através daqueles sinais que nós consideramos primitivos, mas foi o início de tudo. A grande revolução que o nosso mundo sofreu através da invenção da escrita. E agora nós temos ali as diversas formas de escritas, né, cada uma no seu idioma.
A importância que isso trouxe para nós no campo científico, no campo filosófico, na transmissão do conhecimento. Então nós poderíamos ficar aqui durante horas falando sobre as principais invenções do nosso mundo, as principais transformações que essas invenções causaram. Então, quer dizer, isso seria apenas conhecimento, seria informação, mas quando nós pegamos tudo isso e trazemos para o contexto das leis divinas, nós vamos perceber o trabalho intenso que sempre ocorreu aqui no nosso mundo para essa promoção, para essa evolução. E esse é o grande deslumbramento, né, em que nós caímos, quando nós percebemos, né, a beleza que é a obra divina no universo, em especial aqui no nosso mundo, contando com todos esses agentes, contando com a revelação dessas leis, a forma como elas foram reveladas. Por isso, então, todas as leis divinas estão escritas no livro da natureza, e a cada dia esse livro vira uma página trazendo para nós mais informações. Muitas vezes nós utilizamos esse conhecimento de uma forma destrutiva. Quando nós lembramos, por exemplo, né, nas reações químicas, na pólvora, quando nós falamos, né, na física da energia nuclear, quando nós falamos, né, na tecnologia de comunicação, muitas vezes tudo isso é utilizado de uma forma negativa, mas são leis que são reveladas, a possibilidade de nós quebrarmos o átomo de um elemento químico, urânio, por exemplo, plutônio. É possível fazer isso? É. O que nós vamos fazer com isso? Não sei, mas nós descobrimos que é possível. E assim outras tantas descobertas que vão surgindo. No caso da química, por exemplo, quando nós encontramos ali elementos que vão se combinando e provocam determinadas reações do nosso corpo, nós lembramos das drogas ilícitas que são criadas, mas depois nós lembramos também das medicações que surgiram. Na energia nuclear, uma bomba atômica, mas nós lembramos também de uma usina nuclear, nós lembramos também da medicina nuclear, tratamento de cânceres, diagnósticos por imagem. No caso das bombas, por exemplo, Tico-Teco, a gente pensa na bomba por si só e a gente pensa na destruição. Mas vamos imaginar na tecnologia que foi descoberta, que foi aplicada para a construção de uma bomba. E nós temos sempre nessa informação que a história mostra para nós, que muitas das grandes descobertas foram criadas, surgiram, na verdade, exatamente no período de guerras. Essa tecnologia de telecomunicação, de radares e tudo mais, de cálculos, tudo isso surgiu exatamente em período de guerras, em que os homens precisavam encontrar os recursos para destruírem seus adversários. Acabando a guerra pouco tempo depois, essa mesma tecnologia foi aplicada em benefício da nossa sociedade. Quando nós falamos, por exemplo, os radares que hoje controlam a aviação no nosso mundo, trazendo tanta segurança, trazendo orientação, os telefones celulares, que nós temos ali tecnologia por satélite, comunicação, tudo isso surgiu como parte de esforço de guerra. Eram os rádios de comunicação durante as guerras, eram os radares para procurarem os inimigos, o laser também como tecnologia para esse fim de guerra, né? Ou seja, olha quanta coisa vai surgindo. Então, nós encontramos, infelizmente, esses efeitos negativos do mau uso dessas tecnologias, mas depois, se nós pensarmos em tudo aquilo que vem incorporado, agregado naquela criação, e começamos então a desmembrar, aplicando cada coisa no seu lugar, vira uma coisa maravilhosa. Mas aí é uma transformação da lei moral. A gente fala da tecnologia, mas aquele que pega essa mesma tecnologia e aplica para o bem, por exemplo, já é uma transformação. E nessa transformação, nós vemos exatamente ali a presença dessa lei moral. Ela vai melhorando cada vez mais. É uma tendência natural do nosso mundo, o progresso. Questão 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos?
Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Ou seja, nós temos então aquilo que Jesus trouxe para nós. Mas nós já estudamos sobre isso, inclusive, compreendendo um pouquinho mais sobre a importância das parábolas, do porquê desses ensinamentos terem sido transmitidos para nós através dessas parábolas, quem era o público-alvo daqueles ensinamentos. Por isso que é importante estudar, né, o Evangelho, porque muitas vezes a Bíblia para espírita acaba surgindo assim aquela certa resistência, e até mesmo, né, uma certa aversão. Não, eu não quero estudar a Bíblia porque a Bíblia não tem nada a ver, porque eu prefiro estudar ali os ensinamentos dos Espíritos. Mas quando nós estudamos a Bíblia e começamos a contextualizar aquelas experiências de Jesus, a sua época, a forma como eram transmitidos esse conhecimento, né, muita coisa surgiu para nós aí naquele período e que, se nós não estudarmos, acaba não sendo bem compreendido. Se pensarmos, por exemplo, né, que Jesus, quando ele falava com aquelas pessoas que eram simples, que eram pessoas humildes, ele falava com pessoas que eram analfabetas. Pessoas que não tinham, por exemplo, aula de filosofia na escola. Eram pescadores, eram agricultores, eram artesãos. Eram pessoas que viviam ali com suas famílias. Como transmitir algo tão profundo, como é o caso da filosofia espiritualista, se não for de uma forma simples para que eles possam compreender? Havia aqueles que participavam de debates que eram debates mais profundos, que tinham ali mais conhecimento, mas o povo, de um modo geral, era um público que não tinha esse grau de compreensão. Então Jesus transmitia esses ensinamentos que acabaram depois vindo para nós através dos registros dos evangelhos, e que nós lemos da mesma forma que ele transmitiu, mas nós percebemos também que não veio de modo completo. E por que não veio de modo completo? Porque ele mesmo fala lá no Evangelho de João, né? Há muita coisa que eu tenho que dizer, mas eu não posso dizer ainda. E até mesmo depois, né, quando nós estudamos também sobre a própria evolução da doutrina espírita, nós percebemos também a dificuldade que os espíritos encontraram de trazer para nós esse conteúdo tão profundo em termos de filosofia, em termos de conhecimento. E aí então o Dr. Bezerra de Menezes, lá no livro Dramas da Obsessão, no livro Recordações da Mediunidade, ele comenta, né, através de Dona Ivone, para nós que os espíritos tiveram que mudar a sua estratégia para transmitir esse conhecimento. E começaram então a romancear os ensinamentos dos espíritos, essas leis naturais, vieram então através de histórias, através de contos, através de romances. Porque nós não conseguimos avançar na compreensão, na assimilação daquele conhecimento. Então, assim como Jesus utilizou parábolas na sua época, os espíritos utilizaram romances para poder sensibilizar aqueles que desejavam aprender esse conhecimento. Então, mais uma vez, Jesus então ensinou tudo na sua época. Ele pode ter ensinado muita coisa, mas através de uma linguagem que era limitada, exatamente pela limitação da compreensão e a limitação do próprio tempo, quando nós falamos em termos de desenvolvimento intelectual e moral de cada de nós, espíritos encarnados, e também desencarnados, né? Porque o ensinamento ele era para o nosso mundo, né? Para o nosso planeta, essa revelação. Então, se Jesus trouxe tanta coisa na sua época, qual exatamente a importância dos ensinamentos dados pelos espíritos? Bom, por essa introdução que nós fizemos dessa questão, mostrando o tempo, mostrando a limitação de conhecimento, mostrando a linguagem com que esse ensinamento foi transmitido, já fica fácil para nós entender qual foi a missão então dos espíritos. Respondem para nós os espíritos aqui dessa questão. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis,
tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus. E por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Uma nota de rodapé de Herculano Pires, ele diz assim para nós: comparar essa resposta com a mensagem do Espírito Verdade, colocada por Kardec como prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sugere aqui a comparação. Como se vê, desde os primeiros momentos os Espíritos anunciaram que a finalidade da doutrina era restabelecimento do cristianismo. Ou seja, o próprio ensinamento de Jesus seria então restabelecido a partir dessa interpretação. Mas como nós vimos aqui, foi encontrada uma resistência, porque o contexto em que a doutrina espírita surgiu, aí é claro, é uma interpretação pessoal que eu faço, que vocês podem ou não concordar, mas quando surgiu então a doutrina espírita na Europa, nós estávamos ali num período pós-iluminismo, ou no período ainda, né, que era ali um período iluminista, onde a razão estava ali prevalecendo, quebrando muitos vínculos, né, que limitavam o conhecimento do homem, como era o caso, por exemplo, da influência da religião, que era muito intensa. Então, o contexto perfeito, um período absolutamente racional. A doutrina espírita surgiu. Só que aí então, devido a todas as mudanças do contexto histórico da França, da Europa, as guerras que surgiram, a doutrina espírita veio para o Brasil. E aqui ela encontrou um campo muito fértil para o seu desenvolvimento, mas encontrou esse campo fértil muito mais para o sentido evangélico do que para o sentido científico-filosófico. Então as pessoas eram pessoas de muita fé. Nós tínhamos ali aquele ecumenismo, né? Várias escolas se manifestando aqui, embora uma prevalecendo ali sobre a outra, mas nós tínhamos ali as religiões, né, tanto católica como também a evangélica, nós tínhamos ali as religiões de tradições africanas, nós tínhamos ali os indígenas que também traziam ali as suas crenças. Então, uma mistura significativa. Então, acreditar em Deus e acreditar no mundo espiritual era algo muito simples para todos nós. E quando a doutrina espírita chegou aqui, acreditarmos nos espíritos também não trouxe dificuldade nenhuma. Só que, em termos de fé, nós estávamos ali bem servidos. Mas em termos intelectuais, não. Porque aí o Brasil, então, quando a doutrina espírita chegou aqui no Brasil, nós encontramos um país que vivia ainda a escravidão. Os primeiros livros que surgiram aqui no Brasil foi em 1865. O primeiro centro espírita em Salvador, se eu não me engano, que foi fundado em 1865. A escravidão aqui no Brasil acabou em 1888. Então nós tínhamos um país limitado intelectualmente, grande massa da população não tinha um conhecimento, não era uma sociedade culta, e de repente surge para nós o Livro dos Espíritos. Depois veio para nós o livro A Gênese, como a sociedade pós-escravagista, com aquela massa de ignorantes transitando pelo país afora, um país envolto ainda em tantas revoltas, manipulado por filosofias, manipulado por ideologias políticas, sociais. Como que os espíritos iam desenvolver esse aspecto científico e filosófico num país com essas tantas dificuldades? Foi aí então que surgiu essa mudança de estratégia. Já que nós não podemos falar sobre esses grandes contextos, vamos contar histórias. E aí então começaram a surgir poesias, pequenos contos, pequenos relatos,
novelas. E aí sim a doutrina espírita começou a se proliferar, porque até então, nós lembramos, estudando um pouco do desenvolvimento do espiritismo no Brasil, nós lembramos que eram grupos restritos de intelectuais que estudavam esse livro. Mas e o resto do povão? E aquela massa da população que precisava conhecer melhor essas leis, conhecer melhor o cristianismo, sem ter uma capacidade intelectual para isso. Eis então aí essa mudança. Então, quando nós vamos, né, claro que vocês vão encontrar também, né, outras interpretações desse desenvolvimento, desse contexto histórico da doutrina espírita, mas nós percebemos assim uma lógica. Do momento em que a doutrina espírita surge na França, naquela circunstância, para aquilo que nós encontramos no Brasil. E até mesmo Kardec, quando ele lançou a Revista Espírita, era uma forma também de chamar a atenção das pessoas, desenvolvendo um pouco mais os conhecimentos, né? Tanto que você fala, pega uma questão do Livro dos Espíritos, falando sobre as sensações dos espíritos, aí você vai depois para a Revista Espírita e você encontra isso muito mais bem detalhado, muito mais bem explicado. Então não era suficiente apenas publicar aqueles livros, era necessário trazer um desenvolvimento para que as pessoas tivessem acesso. Trazendo depoimentos, trazendo entrevistas, para tornar a doutrina espírita mais interessante. Porque até então era apenas ali um livro intelectual que ninguém compreendia. Quando eu falo ninguém compreendia, nós conhecemos aquele grupo de Kardec da Sociedade Parisiense, outros pensadores que tinham acesso a esse material, mas a Dona Maria, o seu João, aquele pessoal que muitas vezes nem estudo tinha. Como acontecia na França, a gente lembra que o acesso ao conhecimento acadêmico era algo muito limitado naquele período, como ainda é hoje, em muitas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Quer dizer, então, que somente as pessoas que sabiam ler e escrever, e mais do que isso, conseguiam compreender, seriam favorecidas com esse conhecimento das leis naturais? Ou isso deveria ser para todos? Afinal, todos somos espíritos. Então, tivemos que mudar essa estratégia. Os espíritos tiveram que mudar essa estratégia. O Tiquité colocou ainda hoje, permanece a mesma incapacidade do homem de compreender as coisas sublimes, né? Por isso os espíritos estão, né? Seria mais ou menos, né, Tic-Tac? Você não entendeu o que é que eu desenho? Seria mais ou menos isso, né? A Andréa colocou, né? Até hoje o livro dos espíritos é difícil para muitos. Eu mesma levei um bom tempo para entender a dinâmica usada no livro, né? Porque é o estudo, né, Andréa? Porque para você estudar a doutrina espírita, você precisa aprender a estudar, para depois estudar efetivamente. Para aquele que simplesmente pega o livro e começa a ler, assim como a própria Bíblia, nós temos ali grandes estudiosos que, muito mais do que compreender o conteúdo bíblico, ele conhece a estrutura da Bíblia. Não, ninguém disse e continua não dizendo por muita gente, porque as pessoas chegam, por exemplo, para estudar o Livro dos Espíritos em muitas casas espíritas, simplesmente abrem o livro e começam a ler. Não explicam de que forma que ela surgiu, então é sempre importante fazer essa introdução. Os evangélicos, né, que são muito dedicados ao estudo bíblico, eles têm estudos sobre a Bíblia, para depois estudar o seu conteúdo. Eles estudam, então, por exemplo, a questão geográfica, a questão histórica, a questão das personagens, por que aquela disposição de livros, para depois você começar. Agora que você entende o que é esse livro, nós vamos ler o livro. A mesma coisa acontece com a doutrina. A gente tem que ter esse conhecimento histórico sobre a forma como ela foi elaborada, a sua constituição. Entendemos, por exemplo, que o Livro dos Espíritos tem ali 2 edições diferentes, que os livros tiveram uma sequência, que existe a Revista Espírita com todo aquele conteúdo. Depois você vai começar a estudar a doutrina espírita propriamente dita. E ainda tem muita limitação, muita restrição, porque você precisa de tempo de estudo, e as pessoas não querem, vamos dizer assim, perder tempo com o estudo. Elas querem simplesmente a salvação. Eu vou estudar a doutrina espírita porque minha vida vai resolver, só que você vai ter que estudar durante uns 5 anos, mais ou menos. Tudo isso, não tenho paciência. Infelizmente, é assim que acontece. O Brás lembrou do Parnaso de Além Túmulo, né, que tremeu o Brasil, sem dúvida, né, Brás?
trouxe muitas polêmicas com aqueles nomes, com aquele conteúdo, né? Chico colocou, né, inclusive para bombardear as religiões correntes, né? Seria ali para transformar, principalmente, né? Porque a ideia não é concorrer com elas, como Kardec trouxe na sua proposta original. A ideia é modificar as suas interpretações. O Arnaldo colocou, ele não compreendia, ainda somos a maioria a não compreender. Transferimos as dificuldades da Bíblia para Kardec e ainda terceirizamos. É mais cômodo. Continua ainda com esse mesmo comodismo, né, o Arnaldo? Mas com o passar do tempo a gente vai mudando. Porque a gente percebe que esses romances que foram surgindo, que foram divulgados, eles acabaram instigando a nossa vontade de conhecer mais. Então eram aquelas novelinhas Água com Açúcar, né? De pegarmos um Violeta na Janela, né? Muitos livros que eu tive a oportunidade de ler tinham assim aquela característica de novelinha das 6, né? Aí tinha ali, por exemplo, alguns títulos, só para vocês lembrarem, né? A Mansão da Pedra Torta, O Rochedo dos Amantes, Violetas na Janela. Então é aquela coisa bem novelinha das 6, não vale a pena ver de novo ainda por cima. Mas nesse conteúdo, né, nesse romance, nós encontramos ali também a questão da reencarnação, a questão da lei de causa e efeito, a influência dos espíritos, a imortalidade do espírito e tal. Tudo isso foi, então, sendo absorvido, ainda que em segundo plano, porque o principal para nós era a emoção da história. Mas esses conceitos começaram a surgir. E aí, então, a partir desse interesse, deixa eu entender um pouco mais como isso funciona. E aí, então, começou o estudo. Um estudo mais leve, por isso que o ESD surgiu. A proposta da Federação Espírita Brasileira de lançar as apostilas de estudo sistematizado trouxe esse conteúdo mais resumido. Por quê? Porque as pessoas tinham dificuldade de fazer um estudo prolongado. Então, vamos resumir. E nesse resumo todo, começamos a entender aquilo que era mais básico. E aí quem se interessar num estudo mais aprofundado que vai então buscar ali, né, esse conhecimento, mas aí também é aquele grupo limitado. Então a gente percebe, primeiro, surgiu a doutrina espírita, a sua base. Não surgiu o efeito esperado. Paralisaram um pouquinho esse projeto, vamos trazer ali um projeto dos romances. Depois veio o projeto dos estudos resumidos. Futuramente nós teremos oportunidade de estudar agora de uma forma mais aprofundada. Só que a própria dinâmica do mundo é muito complicada, né? Você trabalha, você estuda, você tem família, e você todo dia você estudar, dedicar horas de estudo. Infelizmente a gente não tem essa facilidade. O Dudu lembrou aqui, antes o André colocou, né? Acha que é só ler como se fosse um romance, aí fica chato porque não entende, né? Exatamente, né? E é por isso que é um estudo demorado também, né, André? E sendo um estudo demorado para a gente ficar conversando, debatendo. Olha o tempo que a gente está falando de uma única questão. Nós temos 1019 questões. Mais ainda os desdobramentos, né? Questão A, questão B, questão C. Então nós temos ali, eu nunca tive a curiosidade de contar, mas a gente pode colocar aí pelo menos umas, 1050 questões com aqueles desdobramentos que Kardec vai fazendo. A gente está numa única questão, gastando mais de meia hora para poder aproveitar, discutir. Claro que a gente está dedicando esse tempo a esse estudo, né? Poderia ser mais rápido, mas poderia ser mais demorado também. Então são questões filosóficas que a gente tem que pensar, né? Dudu colocou, né? O mais engraçado é que nós espíritas fomos pegos no susto para ler e entender o espiritismo, né? Pelo menos comigo, nada foi premeditado. Eu quero ser espírita, eu lia Lubs em Rampa, Violetas na Janela, Zíbia, e do nada comecei a me envolver com as coisas estranhas que eu não entendia. Mas um dia, ao passar em frente a uma casa que me dava esse estudo, nunca mais saí e hoje, mediunicamente, estou muito melhor do que aquela ostensividade de antes que parecia loucura, né? No teu caso, né, Dudu, ainda tem aquela questão, como acontece com muitos outros médiuns, tem assim, né, você vai buscar o conhecimento porque você está sentindo o efeito daquilo tudo. Mas e para aqueles que não têm nenhuma motivação dessa natureza para poder buscar? A maioria vai por causa de uma dor de família, uma dor de trabalho, uma dor íntima, qualquer, uma dor moral, ele precisa resolver aquilo, ele precisa entender. Então ele vai em busca da cura daqueles 100% que vão em busca da cura,
5% continua na casa espírita, os outros 95% vai embora. Por quê? Resolvi meu problema, então agora eu vou continuar cuidando da minha vida. Aí ele fala assim, eu gosto da doutrina espírita, eu tenho uma simpatia por ela, e coisa e tal, mas não é mais aquele trabalhador, aquele seguidor. Trabalhador não, né? Porque trabalhar não é uma obrigação. Mas ele não é mais aquele indivíduo que se dedica ao conhecimento, pelo menos. Então é assim, a gente busca a solução, resolveu o problema, a gente vai embora. Poucos são aqueles que realmente gostam. Olá, professor. André colocou, acho que é muito mais, né, com todos os... Preciso contar, André, um dia eu vou me dedicar a fazer essa pesquisa para saber exatamente. Arnaldo colocou, deixei de ir ao estudo da Reforma Íntima no centro porque a dirigente exigia a leitura de um capítulo por aula, 1h30. Disse a ela que leitura em grupo é muito bom no jardim da infância. Né? Pois é, né? Mas é difícil mesmo a gente encontrar um método, Arnaldo, porque cada lugar tem uma dinâmica, cada público tem a sua disponibilidade, né? Então, felizmente, a gente tem aqui o nosso tempo, e olha que nem sempre vocês podem comparecer para estudar aqui todo dia. Então, tem dia que você pode, tem dia que você não pode. Então, é um estudo que vai faltando, vai complementando depois paralelamente, ou vai esquecendo. Então, cada um vai encontrando a melhor forma, né? Mas o importante é estar sempre presente. O Tiquitá colocou, os espíritos sabem o que fazer para arrastar as pessoas para o caminho certo, né? E também, né, o tempo também é muito relativo, né? Nós achamos que nós temos tempo para fazer isso. E os espíritos utilizam ali o tempo tranquilamente. Se não for agora, vai ser depois. As experiências vão surgindo e chamando a nossa atenção. Próxima questão, vamos lá. 628 é a última questão dessa passagem aqui do item número 2, do conhecimento das leis naturais. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? Olha só, praticamente complementando aquilo que nós conversamos agora, né? Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para um homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades. E, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixeis de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Essa resposta dessa questão, eu diria para vocês que é uma das minhas preferidas do Livro dos Espíritos. Porque ela chama atenção aqui para nós a respeito de todo o conhecimento que é colocado à nossa disposição, conhecimento esse que revela essa lei natural e que ela se encontra dispersa em todos os cantos do mundo. Então, quando nós queremos estudar um livro de filosofia, nós queremos estudar um livro de história, nós queremos estudar um livro que traz para nós um conhecimento espiritual de uma religião qualquer, eu abro o Alcorão, por exemplo, e começo a fazer a leitura dele. Aí um espírita vai dizer para mim, mas você é espírita, por que você está lendo isso? Porque nesse livro tem o conhecimento das leis naturais. Havia espíritos e havia sábios que estavam envolvidos no desenvolvimento dessa filosofia. Aí eu pego, por exemplo,
o livro tibetano dos mortos, um livro importante para os budistas. E ali eu vou ter um conhecimento do mundo espiritual. E alguém vai dizer assim, mas aí só tem coisa fantasiosa. Joga esse livro fora e estuda apenas o livro dos espíritos. Aí você pega e vai estudar o Antigo Testamento, mas você não é católico, você não é evangélico. Para que você está estudando isso? E aí, mais uma vez, esse trecho para mim é o principal. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que vos dá o Espiritismo de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão, e cuja realidade vos é agora demonstrada de maneira irrecusável. E aí então a última frase, aquela de colocar na porta da geladeira. Não deixeis de tirar temas de estudos desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. E aí então quando eu lembro de um livreto que Kardec publicou, os títulos que deveriam estar contidos numa biblioteca de um espírita, então ele traz livros de filósofos do passado, livros religiosos também, porque tudo aquilo está ali. Todo conhecimento se encontra presente naquele local. Então, se você quer estudar a doutrina espírita, você tem que se dar essa liberdade. Eu cheguei a falar sobre isso, inclusive, no nosso último estudo. No final, eu falei, nós temos que ampliar o nosso conhecimento, ampliar a nossa visão, quebrar as barreiras dos preconceitos que nós temos e perceber que o conhecimento, né, tem até um ditado, se eu não me engano é um ditado persa, que diz assim que Deus, quando ele lançou o conhecimento no nosso mundo, esse conhecimento era como se fosse um espelho. E esse espelho então se quebrou e cada pedacinho foi para um canto do mundo. Então, na verdade, nós estamos conhecendo apenas um fragmento desse conhecimento. Mesmo que nós tenhamos o livro dos Espíritos aqui agora, com essas respostas prontas, dá para você perceber que, se você não tem um conhecimento além daquilo que está escrito, você não sabe quem escreveu, você não sabe por que escreveu. Eu sempre procuro trazer para vocês, assim, né, quando a gente fala, principalmente dessa parte técnica, dessa parte científica, fazer uma comparação dizendo, olha, Kardec tirou isso daqui daquele pensador, daquele filósofo. Mas por que aquele filósofo escreveu isso e por que Kardec aceitou aquilo? Então, a gente ter esse conhecimento mais amplo a respeito das origens dessas informações, entender o contexto, entender quando. Muita gente não gosta de estudar, por exemplo, né, as parábolas de Jesus, porque acham que é muito fantasiosa, que não tem graça, que eu prefiro estudar uma coisa mais profunda. Na verdade, quando nós estudamos essas parábolas, nós começamos a entender a própria história da evolução do nosso mundo. Entendermos os eventos que acompanharam, né, cada fase da evolução da humanidade. Eu já cheguei até a falar para vocês, né, que eu fui muito criticado uma vez. Muito criticado não, fui criticado uma vez porque falava muito sobre a história, né, do nosso mundo enquanto estudávamos a doutrina espírita, e a pessoa que criticou disse que queria estudar espiritismo, não história. Mas como é que você pode estudar história se você não entender? Estudar espiritismo se você não entender história? Como as coisas aconteceram, cada grupo, cada evento. Então isso é importante para nós termos essa visão, para valorizarmos tudo aquilo que nos é oferecido em termos de conhecimento. Eu me lembro que a Vaninha, uma vez, ela foi numa feira, acho que foi na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, e do lado lá do nosso stand, do espiritismo.net, tinha ali um stand do islamismo. Então ela foi até lá e pegou um monte de livros muçulmanos, né, porque ela sabe que eu gosto, e me deu todos. Né? Então tinha ali o Islamismo para a Mulher, o Alcorão, várias obras que ela foi pegando, e você vai lendo, e você vê que aqueles ensinamentos trazidos para nós por Jesus no cristianismo,
ele foi dito de uma forma diferente também no livro muçulmano. E quando nós estudamos lá no livro Depois da Morte de Leon Denis, no primeiro capítulo, nós temos ali, ele traça uma linha do tempo falando das filosofias do passado que foram morrendo, fazendo com que surgissem outras filosofias. Então, assim, uma filosofia não surge do nada. Ela sempre é a evolução de uma outra, que muitas vezes acaba sendo ultrapassada. Mas foi ela que deu o impulso para aquela criação inicial. Temos que ver isso. André colocou lá em cima, né, e a doutrina nos dá essa liberdade de querer saber. Ela não nos bitola, né, nem é radical. Quem são radicais são os espíritas, né, não o espiritismo, né, André? Dudu colocou, né, se você não consegue ler, vem cá estudar, é isso aí. E tem o canal do Dudu também ali. Tic-Tac colocou, mas a maioria acha que com o livro dos espíritos que ganhou na Mega Sena acumulada, né? Ou seja, né, fora da Bíblia não há salvação, tem aqueles que acham que fora do livro dos Espíritos não há salvação, né? Mas há sim, há muita salvação e muita coisa boa ainda, né? O Hermes lembrou, né, uma vez eu me perguntei, né, o André está fazendo estudo do Espiritismo ou filosofando? Como é que a gente pode estudar Espiritismo sem filosofar? Porque se a doutrina espírita não for aplicada na realidade do dia a dia, se ela não for refletida na realidade de cada um de nós, para que vale? Porque eu estou tendo conhecimento, porque eu vou ler um livro como esse, e se eu não trago isso para a minha realidade, ele não me transforma. O livro só vai ter um efeito se eu aplicá-lo no meu dia a dia. Cada um de vocês, cada um de nós, de um modo geral, tem que saber o que fazer com esse conhecimento. E se nós não pensarmos, não deixarmos a nossa mente devagar para tentar entender de que forma que aquilo pode ser útil para mim, ele não tem efeito nenhum. Eu simplesmente vou ler, porque os espíritos disseram que tal coisa. Vamos falar, por exemplo, uma questão do livro dos espíritos que eu sempre gosto. Falando, por exemplo, que a respeito da celebração do Dia dos Mortos pelos espíritos. E eles respondem, isso aí é um dia como outro qualquer. Mas espera aí, vamos pensar sobre esse assunto. De que forma que eu entendo a morte? Porque a morte é uma realidade da minha vida, assim como da vida de vocês. Todos nós já tivemos ali a partida de um ente querido, nós estamos na expectativa de acontecer alguma coisa conosco ou com alguém próximo. De que modo que isso vai me afetar? De que modo que eu tenho que me transformar para me preparar para isso? Então, quer dizer, é uma questão que surge que cada um de nós, em que cada um de nós tem um efeito diferente. Para mim, ela vai provocar um efeito de impacto, ou até mesmo um efeito de indiferença, talvez. Mas se eu começar a aprofundar, eu vou perceber que ela de alguma forma me sensibiliza. Isso é importante, porque do contrário, nós só estamos decorando o livro. É igual aquele aluno que ele estuda para a prova na escola, vai lá na escola todos os dias, estuda ali geografia, história, ciências, biologia, química, física, sabe fazer a conta e depois pergunta, para que vai servir isso na sua vida? Não sei, eu tive que estudar porque eu ia fazer vestibular. Aqui ninguém está estudando para vestibular. Aqui o vestibular é o vestibular da consciência. Se nós não passarmos nesse vestibular, aí vai doer. Deixa eu ver aqui, André colocou, né, por mim continue fazendo 1000 assuntos, né? Porque só assim podemos ver a dimensão infinita do conhecimento e, né, cada vez mais. Porque quando a gente chega no mundo espiritual, pensemos dessa forma. Enquanto nós estamos aqui utilizando a doutrina espírita como porta de acesso para o mundo espiritual, quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós não encontraremos apenas espíritos espíritas. Nós encontraremos espíritos do mais alto quilate que aprendeu, que conheceu a lei natural através de outros caminhos. Lá você vai ter espírito que é hindu, o espírito que foi católico, espírito que foi muçulmano, foi e ainda é, porque assim como nós temos espíritos espíritas, nós temos espíritos de várias filosofias. E aí então você vai até o mundo espiritual e se depara com a luminosidade de Madre Teresa de Calcutá. Ela nunca foi espírita. Mas como é que ela conseguiu chegar nesse patamar de evolução? Eu quero saber o que ela aprendeu. E aí então,
Nós vamos até o conteúdo filosófico que ela abraçou, e importante, olha o que os espíritos dizem aqui nessa mesma questão. Espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, aí nós temos dogmas, nós temos ali interpretações, etc., são hoje muito fáceis de coordenar, graças à chave que o Espiritismo vos dá de uma infinidade de coisas que aqui vos pareciam sem razão. Então eu posso estudar um livro budista sem que ele me afete, porque eu vou perceber e falar assim, bom, não é assim que essa coisa funciona. Porque eu entendo que essa passagem aqui, ela tem uma interpretação um pouco equivocada, mas depois, na linha seguinte, tem algo que é positivo. Então eu consigo passar naquela peneira bem fininha, para selecionar aquilo que é essencial e tirar aquilo que é uma interpretação equivocada. Que até mesmo, né, conforme a gente vai fazendo as leituras, né, as releituras dos livros espíritas que nós estamos estudando, cada releitura traz para nós uma interpretação. E aí eu penso assim, da outra vez que eu li, eu pensava dessa forma, hoje eu penso um pouco diferente, porque eu tive novas ideias, tive novos acessos a conteúdos, etc, etc. Um filme que nós assistimos aqui na televisão, de pegarmos, por exemplo, um filme, A Cabana, só para a gente ter uma ideia. A Cabana. Ana, não sei se para você em Portugal esse filme tem esse mesmo título, mas A Cabana. Aí nós vamos ver, você começa a ver assim, o indivíduo lá tendo os problemas da perda da filha, passa por uma crise existencial e tal, e depois esse filme começa a trazer para nós um conteúdo mais evangélico. Porque ele encontra com Deus, encontra com o Espírito Santo, encontra com Jesus e tal. Aí eu falo, bom, isso aí é coisa deles, né? Mas o modo como ele interpreta o seu passado, o modo como ele faz um exame de consciência, isso para mim é positivo. Então, nada me impede de ler esse livro, de assistir a esse filme. Porque a doutrina espírita, essa base que eu tenho, me dá a chave para separar aquilo que é bom e aquilo que não é. Um livro que eu queira ler, nada me impede. Exatamente porque eu tenho essa capacidade de selecionar. Mas as verdades estão ali, misturadas no meio dessas alegorias. Muitas vezes sem fundamento, como foi colocado. Dudu colocou, né, Soreissage para os messiânicos, né, culto aos antepassados, né, não conhecia não, Dudu. Arnaldo lembrou, né, a questão é que o próprio Kardec dedicava pelo menos uma reunião por ano aos mortos, né. Hoje em dia, se fizer isso, em qualquer lugar, no centro ou em casa, é taxado de ritualista e dogmatismo, né, fogueira nele, né, pois é. O que mais aqui André colocou, né, lemos o Evangelho e cada leitura descobrimos que não lemos aquela parte, dava tristeza. Parece que é coisa nova, né? O Hermes colocou, né, a questão de interpretação, né, do filme, né, do A Cabana. O lema hoje é expulsem os espíritos, né, infelizmente. Então, pessoal, só para a gente poder concluir aqui esse nosso estudo, né, já encerramos também aqui a respeito do conhecimento da lei natural. Então não foi à toa que Kardec deixou essa questão por último. O conhecimento da lei natural, para conhecermos com profundidade essas leis naturais, nós temos que buscar esse conhecimento em todas as suas fontes. Principalmente dentro do campo da filosofia. Filosofia, inclusive, envolvida por esse manto do espiritualismo. Então, se você tem ali as escolas espiritualistas, cada uma com sua base filosófica, lá também tem uma parte da verdade. Para vocês verem, só para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, cada um depois reflita por si só. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual. Aí então eu vou estudar o Livro dos Espíritos, apenas, porque outros livros não me interessam, né? Vou estudar apenas o Livro dos Espíritos. Que interpretação eu faço do mundo espiritual? É aquele local onde os espíritos ficam ali, que não existe estrutura nenhuma, e eles ficam num espaço se desenvolvendo. Tá. Aí eu vou ler depois um livro de André Luiz. Já tem uma visão diferenciada, que pode ser aceita ou não, porque ele fala de estruturas, fala de rotina, fala de relacionamentos,
fala de estudos, de tarefas, de trabalhos. Aí depois eu pego um outro livro, por exemplo, um livro de filosofia umbandista, que mostra os espíritos trabalhando em esferas inferiores. Aí eu vou dizer, não, eu não acredito nisso, porque Nosso Lar não fala sobre isso e o Livro dos Espíritos também não fala. Aí eu vou pensar naquilo que é trazido para nós, por exemplo, dentro do meio católico, evangélico, hindu, que vai falando sobre a construção da felicidade, sobre a evolução dos espíritos. Então quer dizer que para eu chegar no mundo espiritual, o único caminho é esse? E mais ainda, não apenas esse, ele depende da minha interpretação? Então nós temos ali muitas revelações que vão chegando para nós, que nós ainda não temos acesso. A respeito, por exemplo, a gente vê um assunto que ele ainda é tão precário para nós dentro da doutrina espírita, exatamente porque ele não foi devidamente desenvolvido. É o caso, por exemplo, que nós estudamos recentemente, o caso da espiritualidade dos animais. Quer dizer, então, que todo o universo do mundo espiritual, de todos os bilhões e trilhões de seres desses reinos inferiores que existem aqui no nosso mundo, eles se resumem a 10 questões? Apenas isso? Aqueles espíritos que trazem uma filosofia diferente, como eles se desenvolvem no mundo espiritual? Todos eles obrigatoriamente vão para Nosso Lar e de Nosso Lar eles vão fazer aqueles mesmos trabalhos ou eles vão ficar no espaço? Olha quanta coisa nós temos ainda que aprofundar. Então, a respeito dessa realidade espiritual, a doutrina espírita, pelo menos no meu ponto de vista, acaba sendo a doutrina mais completa. Mais completa entre aquelas que existem, mas está muito longe de se tornar plenamente completa, de revelar absolutamente tudo aquilo que acontece no mundo espiritual. E aí nós pegamos então aquelas filosofias espiritualistas que falam de outros mundos, que falam de outros seres. Será que eles estão errados? Quando falam nessas outras entidades que eles chamam de avatares, que eles falam desses mundos mais longínquos, será que não existe nada de verdade naquilo que eles falam, já que a doutrina espírita não fala sobre isso? Então, quer dizer, o que nós conhecemos é aqui as colônias do mundo espiritual e os mundos possivelmente habitados, como Kardec traz a título de informação. Mas de fora daqui, outras estrelas, outras galáxias, nós temos filosofias que falam sobre isso. Médiuns que dizem receber contato de entidades que vêm de lugares distantes. Será que eles estão tão errados assim? Será que não existe nada de verdadeiro? Então, quer dizer, eu posso acessar esse material e com essa base racional e essa base técnica que a doutrina espírita me dá, eu tenho condições de fazer uma avaliação. E, humildemente também, eu posso dizer, bom, não sei dizer se isso é verdadeiro ou falso. Eu não tenho capacidade para isso. Então eu tenho duas opções. Ou eu jogo na fogueira, ou eu guardo numa gavetinha e deixo ali esperando o momento desse conhecimento amadurecer. Se eu jogar fora simplesmente por preconceito, eu acabei de limitar meu conhecimento. Eu acabei de mostrar que eu sou um estudante radical. Que só é verdade aquilo que me agrada. Eis aí então todas as dificuldades que nós temos nesse campo do estudo. Por isso então sempre busquemos esses novos conhecimentos, sempre instiguemos o interesse em conhecer coisas novas. Até mesmo para a gente reformular as nossas opiniões. Deixa eu ver aqui, o Hermes colocou, comprei o livro Horizonte da Fala, de Miramês, de João Nunes Maia, sobre uma palestra que será feita. Alguém poderia perguntar, diz aqui os Hermes, usamos a filosofia para chegarmos à doutrina espírita, ou estudamos a doutrina para chegarmos na filosofia? Ou ainda devemos estudar as duas de modo simultâneo? São perguntas que podem acontecer sim. Sim, sem dúvida. Porque a doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, nos dá exatamente essa possibilidade de querermos aprender cada vez mais. O Braz lembrou aqui, a doutrina espírita aumenta o poder de nós de filtrarmos o aprendizado. Sim. E essa segurança, Braz, de filtrarmos esse conhecimento não nos deixa com medo de caminhar por qualquer terreno. Todo terreno para nós é válido.
E todo o terreno nós pisamos firme com segurança. Mas não é aquela segurança da arrogância. Não, eu vou ler esse livro aí, mas eu sei que eu já tenho todo o conhecimento que eu preciso. Vamos caminhar com segurança, sempre observando o que pode ser extraído. O Arnaldo lembrou, né? Rogo que nos guardem as orações. Hoje faremos mais uma sessão de quimioterapia. Que seja, né? Vai com Deus, Arnaldo. Boa viagem, bom tratamento para você. Esperamos te ver por aqui em breve. André colocou, né, o comentário de Miramês sobre essa questão, é muito bom. Né? Então vamos lá, né, em frente com esse nosso aprendizado. Então, meus amigos, conhecimento da lei natural. Esse foi o item que nós estudamos hoje. Amanhã, então, nós vamos para o bem e o mal, que Kardec traz para nós aqui. E ele traz muitas questões bem curiosas, né, porque ele vai contextualizando, ele pergunta sobre situações pontuais para a nossa análise a partir dessa questão do bem e do mal. Né? Então vai ser bem interessante o estudo na próxima quinta-feira para todos nós. Vamos lá. Sempre, né, Hermes? Porque do contrário seria um monólogo, né? Sem ideias, sem comentários, sem a condução.